Vamos iniciar pelo óbvio, que é bom começarmos pelo óbvio, que é constatarmos que nós, humanos, somos imensamente frágeis e sempre falíveis. E este seminário se proporá estudar algumas das nossas complexidades. Emoção, coração, espiritualidade, cura, autocura, são todas coisas que dizem respeito à complexidade do ser humano. Com apenas menções à temática do coração, eu me deterei mais na relação emoção e espiritualidade, até por uma questão de juízo, que temos um cardiologista que vai falar em seguida de mim. Então, ajuizadamente, eu me detenho mais na relação entre emoção e espiritualidade. O global desse tema, do tema desta tarde, o global do tema desta tarde é muito rico, já se viu, e sem dúvida nós vamos então procurar honrar esse tema global, e iniciando por buscar uma contextualização de visão que servirá para todos os temas que serão, os subtemas que serão aqui explorados. Há um cristão exemplar que viveu no século XVII, o matemático e filósofo Pascal, Blaise Pascal, se quiserem, Basílio Pascal. Blaise Pascal, tendo vivido no século XVII, enfermo desde criança, muito doente desde menino, viveu apenas 39 anos entre nós. E esses 39 anos foram suficientes para que Pascal marcasse definitivamente a trajetória do pensamento humano nesta nossa terra. E Pascal, na sua obra Pensamentos, que é a obra mais central de Pascal, Pensamentos, ele discorre sobre a conformação da alma humana. E é interessante dizer, Pascal, que a nossa alma se parece muito com a nossa morada, com a casa onde nós moramos. Porque a nossa casa, a nossa morada, ela tem uma sala de visitas, que Pascal chamava de res commerciarum, quer dizer, coisa de comércio. Ali se recebe todas as pessoas que nos procuram, são recebidas para se saber o que querem tratar conosco. Mas a nossa morada tem também os seus cômodos de intimidade da família. Então, a esses cômodos só têm acesso as pessoas que amamos muito ou as pessoas que espontaneamente foram ganhando uma ascendência moral significativa na nossa vida. E diz Pascal, a alma humana é muito parecida com isto. Nós temos uma camada exterior na nossa alma, que é a nossa camada de bate-papo. Papo pelo papo, papo pela animação do papo, pelo gosto do papo, essa coisa toda, que não tem compromisso, que não assume maiores compromissos. No entanto, há uma camada mais íntima, mais interior da alma humana, e a essa nós só damos acesso a pessoas que amamos muito. E a pessoas que igualmente tenham ganhado uma ascendência moral importante sobre nós. Então, diz Pascal, a única diferença entre a configuração da nossa casa e a configuração da alma humana é que a alma humana tem uma região nuclear, a mais central e nuclear região da alma humana, e a essa cada ser humano não dá acesso a absolutamente ninguém. Frase de Pascal. Ali, no núcleo da nossa alma, estamos
a sós com Deus. Então, Pascal chamou essa região nuclear da alma humana de o mistério humano. E dizia Pascal com grande riqueza, desse mistério saem, flui arte, flui religião, flui arte, flui intuição científica, intuição tecnológica, flui essas coisas magníficas de que o homem é capaz, elas fluem do mistério mais nuclear da alma humana, auxiliado pelos estudos, mas sem a força desse mistério nuclear, Einstein saberia extraordinariamente física, mas não criaria tudo que criou em campo da física, por exemplo. Não é? Então, fica a pergunta, será que esse mistério humano, a região mais nuclear da nossa vida, não será ela o lado esquerdo do cérebro? É uma pergunta que hoje se faz, não se respondeu ainda, mas está se pesquisando nesse sentido. Pois bem, no vivente, em nós, alma e corpo são absolutamente complementares e integrados. Então, os dizeres populares são maravilhosos nesse sentido. Porque o povo diz, fiquei gelado de medo. Ora, o medo é letárgico. Ele tira a circulação, a grande circulação periférica, ele a diminui muito, a pessoa embranquece e fica fria mesmo, e com tendência a enrijecer-se. Por isso, o dito popular também, fiquei petrificado de medo. É de uma perfeição muito grande o dizer popular, porque o medo é letárgico. Agora, também é perfeito quando o povo diz, fervi de raiva, ou me esquentou o sangue, porque a ira é extremamente e superexcitante cortical, córtex cerebral. Então, o efeito da ira é a pessoa ficar vermelha e ficar quente mesmo. Então, esquentei, fervi de raiva, não é? E o efeito do medo é exatamente o efeito letárgico, o efeito de gelar e enrijecer os músculos. Medo e ira são coisas da alma ou do corpo? Amigos e irmãos, são coisas do vivente. Corpo e alma. Corpo e alma. Muito bem, emoção o ser humano teve e tem desde que ele está sobre a Terra. Uma coisa curiosa é que hoje pesquisadores da área de pediatria dizem que crianças que têm crises de choro durante a madrugada, bebês que têm crises de choro durante a madrugada, sofrem de uma coisa chamada angústia noturna, que era característica do homem do Paleolítico. Está na memória do inconsciente, está na memória, quem sabe, se todos nós não estivemos no Paleolítico, lá na pré-história. Quando o mundo era muito mais das feras e das tempestades do que dos seres humanos. E por que a noite? Porque sobreviver à noite na pré-história, enquanto não se descobriu o fogo, era uma aventura. Porque a noite era muito mais perigosa. Então os bebês têm crise de choro hoje, com medos ancestrais. Então a emoção o ser humano sempre teve. Agora, a palavra emoção é relativamente recente. Pela primeira vez, ela surgiu na França e foi pronunciada pela primeira vez, que se saiba, em 1475, no século XV. Vinda esta palavra emoção do verbo émouvoir, do francês, que por sua vez veio do latim motio, todos esses émouvoir e motio significando mobilização,
significando aquilo que provoca um inusual movimento dentro do ser humano. As emoções têm também uma história mais recente. Quando contemporaneamente estiveram nesta terra Adolf Hitler, Benito Mussolini e Joseph Stalin, eles foram motivo, não sozinhos, mas com todos os seus asséculos, eles foram motivo de histerias coletivas terríveis. Tanto Hitler, quanto Mussolini na Itália, quanto Stalin na União Soviética. E aí se passou, durante a chamada Guerra Fria, que veio logo depois da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria praticamente se inicia em 46, 47. Durante a Guerra Fria, havia muitas armas nas mãos de governantes emotivos. E o povo morria de medo de emoção. O povo morria de medo desses governantes emotivos, desequilibrados com tantas armas disponíveis a eles. Terminada a Guerra Fria, pouco tempo foi necessário para que o povo se apaixonasse, pelo menos o povo mais jovem, por emoções radicais. Emoções radicais. O endeusamento dos big jumps, o endeusamento dessas coisas que voam, que eu não sei o nome direito, que tem só um motor e um arremedo de asas, e o pessoal voa isso aí, às vezes sem motor nenhum. Não é? A paixão, depois de viver-se durante décadas com medo das emoções, há uma paixão pelas emoções. O que não emociona, é muito parado, muito sem graça. Quando não emociona, é muito parado. Filmes de excelente qualidade, a juventude deixou de frequentar, porque ela precisa muito de efeito especial, de muito barulho, de um som para surdo-mudo que é posto nos cinemas atualmente, né? E então esse desejo de emoção, mas de uma emoção um tanto grosseira. Esse desejo de uma emoção mais grosseira retorna. E então, um filósofo francês chamado Michel Lacroix cria a expressão "estamos na era do homem sensiens". O homem que quer sentir. Ele não quer pensar, quer sentir. E sentir muito. Pensar o mínimo possível, mas sentir muito. É o próprio Michel Lacroix que, numa sua obra importantíssima sobre as emoções, ele diz que há dois tipos de emoções. Há as emoções choques e há as emoções sentimento. As emoções choques levam a quê? Elas deixam as pessoas superexcitadas, porém insensíveis. As emoções chocantes deixam as pessoas superexcitadas, porém insensíveis. Enquanto que as emoções sentimentos, que também são chamadas por Lacroix de emoções contemplação, elas levam a um ser humano excitado pela sensibilização, pela sensibilidade. Então, Lacroix nos lembra de que as emoções choques são emoções de pico. Essa coisa de emoção radical, de experiência radical, é uma coisa de pico, assim. Ao passo que as emoções sentimento, as emoções contemplação, elas são ondulatórias, elas fluem, elas são ondulatórias. E as emoções, naturalmente, têm tudo a ver com os estresses tão decantados no mundo contemporâneo, né? Todas as situações, todo mundo hoje
se julga com razão ou não estressado. E aí há muitas formas de se fazer graça, ou sendo vendo demais televisão, ou sendo, enfim, arrumando formas curiosíssimas. Já imaginaram ficar 5 horas jogando carta de baralho? Isso é um negócio desastroso, né? É bom. Relaxa, diverte. Mas é meio desastroso, que são 5 horas de uma vida que foram passadas jogando carta de baralho. Mas, enfim, os gostos são os gostos e os desejos são os desejos. E cada pessoa resolve as suas diversões. Quando eu pesquisava para escrever um livro, que saiu em 1997, com o título Estresse Existencial e Sentido da Vida, publicado pelas edições Loyola. Esse livro, quando eu pesquisava para este livro, eu naturalmente procurei entrevistar psiquiatras e neurologistas a respeito do tema do estresse. E fiquei muito assustado quando ela era minha aluna de mestrado em Direito, ela era também advogada, e uma ótima neurologista, médica neurologista. E eu, conversando com a doutora Ana Maria Giordano, eu pergunto a ela, qual é o limite do estresse? E ela disse, o óbito. Pô, pior do que cair das nuvens, cair da cadeira. Eu quase caí da cadeira onde eu estava entrevistando. Qual o limite do estresse? Ela falou, o óbito. Se não for cuidado, o limite do estresse é o óbito. Então, dizia essa neurologista, e eu achei muito interessante, ela dizia, nós vivemos, a vida não só apresenta facilidades e não só apresenta dificuldades. Como ela reveza facilidades e dificuldades, nós vivemos as chamadas perdas existenciais e os chamados ganhos existenciais. Quando vivemos perdas existenciais, a perda da paz, a perda da forma material de sobreviver, a perda de uma relação amada, querida, todas as perdas são emoções muito difíceis do ser humano enfrentá-las. Mas elas estão aí e fazem parte da vida de cada qual. E os ganhos existenciais são todas aquelas emoções em que nós nos sentimos maravilhosamente bem e corremos o mesmo risco de estresse. Tem gente que tem estresse de tanta felicidade. Casa e tem um piripaque, porque está tão feliz de ter casado e no dia seguinte do casamento está no hospital, porque excesso de felicidade também leva ao estresse. Mas o que leva mais aos quadros estressantes ou estressivos são as emoções de perdas existenciais. Então, o desencadeamento do estresse, na verdade, a tempestuosa do cérebro humano, isso eu estou novamente lembrando da neurologista. A zona mais tempestuosa do cérebro humano está no centro geográfico da cabeça, chamado núcleo do hipotálamo. Esse é o nome técnico dessa região. É o cérebro dos primeiros répteis. A vida veio do fundo das águas. Então é o cérebro dos primeiros répteis que ainda funciona na nossa cabeça, como funciona o cérebro dos primeiros mamíferos, e a única coisa só do ser humano tem o nome de neocórtex humano, precisa ter o adjetivo humano. O fato é que essa região medrosa, tensa, tempestuosa, que é o núcleo do hipotálamo, ela quase sempre com medo, quase sempre insegura, quase sempre sem saber se vai dar conta de uma situação nova, ela emite ondas eletromagnéticas e eletroquímicas a todas as cabines celulares, a todas as células do nosso corpo. E o sistema endócrino é aquele que é mais atingido por essas mensagens hipotalâmicas. Então ocorre que principalmente as glândulas suprarrenais, aqueles 2 capuzinhos, um em cima de cada rim,
não é, começam a lançar no sangue uma quantidade enorme de adrenalina e uma quantidade incomum e constante de cortisol. E aí, partindo das glândulas suprarrenais e de eventuais outras, surgem cardiopatias, surgem déficits cardíacos, déficits circulatórios, problemas os mais variados na saúde das pessoas. Em 2005, houve um simpósio aqui nessa cidade de Campinas sobre psicanálise e cinema. E o único não psicanalista que foi convidado para falar nesse simpósio fui eu. E eu, então, falei do que eu conheço. E eu lembrava exatamente isso naquele simpósio, que numa linguagem, digamos assim, territorial, como se a nossa alma fosse um território, é como se a nossa interioridade fosse dividida em rincões diferentes. E as nossas regiões de fuga são as mais superficiais. Então, a região que diz respeito a entretenimento, à distração, ao não querer saber de nada, ao desejo do relaxamento, essa é a nossa região mais superficial. Porque nessas regiões de fuga, as nossas tensões interiores estão imensamente abrandadas. Por isso, é preciso distinguir-se sensações emotivas de emoções. Porque a pessoa vai a um filme terrível, terrificante, ou de suspense, uma coisa assim, e ela diz sensacional. Deu sensação emotiva o tempo todo. Ela teve ou com o coração batendo muito, ou meio amedrontada ali dentro do cinema e tal. Então, sensações emotivas. Mas essas sensações emotivas estão na superfície das personalidades. Ao passo que emoção é quando as nossas tensões mais sérias são trazidas da superfície para a região profunda da nossa alma, a região mais profunda da nossa alma. Aí nós devemos falar de emoções, no sentido pleno dessa palavra. Não por outra razão, o filólogo Oais, Antônio Oais, que nós temos um dicionário, talvez o mais importante hoje publicado no Brasil, o dicionário Oais, no verbete de emoções ele adverte que as emoções produzem reações orgânicas, de intensidade e duração variáveis, geralmente acompanhadas de alterações respiratórias, circulatórias, lacrimais, etc., reveladoras todas de grande alteração mental. Eu preciso aprender com vocês a usar o cineminha, viu? Que esses papéis me dão trabalho. Muito bem. Chegamos então propriamente à relação entre emoções e espiritualidade. O Salmo 23, um grande poema escrito pelo poeta maior de Israel, o rei Davi, o Salmo 23, que todo mundo conhece, o Senhor é o meu pastor e tal. Eu lia um livro, por sinal um excelente livro, do professor Severino Celestino. Ele é um professor muito respeitável, sobretudo ele estuda em profundidade hebraico, grego e aramaico. E o professor Severino, no livro dele, ele dizia assim, que o início da tradução do Salmo 23 está equivocado, porque está dito lá, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E diz o professor Severino, essa é uma visão assim de coisas materiais, né? Nada me faltará. Na verdade, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Essa é a proposta do professor Severino. Eu achei muita lógica, achei muito bem pensada essa proposta do professor Severino.
Aí, numa mesa em que eu estava um professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, Dr. Benny Shannon, e o Dr. Benny Shannon, que surpreendentemente falava um português corretíssimo, português de Portugal, mas corretíssimo, ele falava. O Dr. Benny Shannon, cuja língua mãe era o hebraico, e no intervalo do cafezinho, que era extremamente pedagógico o cafezinho, então eu cheguei para o Dr. Benny Shannon e disse: Dr. Shannon, tem este ponto de vista de um tradutor brasileiro, homem de competência. Ele falou assim: eu conheço o livro desse senhor. Esse senhor tem uma extraordinária competência em grego, em hebraico, em aramaico. Mas ele comete um equívoco no Salmo 23. E não tem a ver com o desconhecimento da língua, não. Ele é um grande conhecedor da língua. Tem a ver com o fato de não ter crescido dentro da filosofia hebraica, que é bem marcada pelo Antigo Testamento. Que ele diz, no Testamento bíblico, o conceito de... Normalmente no Ocidente há uma bipartição assim, bastante estanque entre as coisas do corpo, as coisas do espírito, as coisas materiais, as coisas espirituais, estanquemente separadas. Ele disse, no mundo hebreu não é assim. Na verdade, no mundo hebreu, no vivente, naturalmente, no vivente, há uma complementaridade e uma integração extraordinárias entre corpo e espírito. Então, o Dr. Benny Shannon não sabia que ele estava me dando uma ideia, porque eu estava trabalhando num livro que saiu com o título de Espiritualidade e Educação. Então, eu fui consultar um autor francês que escreve sobre ensaios sobre pensamento hebreu. E aí, lá, isso me deu condição de colocar no meu livro um momento em que eu faço a seguinte pergunta: afinal, o que é o espiritual? Não o reduzamos a fumacinhas imponderáveis. Agora eu estou me lendo aqui, por isso que está meio piadístico assim, né? Não reduzamos o espiritual a fumacinhas imponderáveis. O espiritual é a cesta de alimentos que trazemos para casa para alimentar os nossos e a nós mesmos, ou a cesta de alimentos que doamos. O espiritual é o interesse pelo semelhante, o real interesse pelo semelhante. O espiritual é o olhar que vê a beleza do mundo, que a enxerga a beleza toda que há no nosso mundo. Espiritual é o sexo pleno e não degradado. Espiritual é a busca da sabedoria. É a abertura para a experiência real do amor. E é a comunhão com a grande presença. Vejam que todos os itens anteriores conduzem à comunhão com a grande presença. Santo Agostinho dizia: Deus não é objeto de conhecimento. Se nós fôssemos capazes, com a nossa mente finita, limitada, estreita, nós fôssemos capazes de trazer o infinito, ilimitado e perfeito para dentro da nossa mente, nós também gostaríamos de ser deuses. Então dizia Santo Agostinho, não se conhece Deus porque ele não é objeto de conhecimento. Porém, quem teve a experiência da grande presença nunca mais se libertará dessa maravilhosa experiência e não quererá libertar-se dela. Pois bem, há um filósofo austríaco de ascendência e de religião judaicas, Martin Buber. Martin Buber, que viveu de 1878 a 1965, 87 anos, muitíssimo bem vividos. O Martin Buber, ele diz:
afastar o olhar do mundo não me leva para perto de Deus. Olhar fixamente o mundo também não me leva para perto de Deus. Porém, aquele que integra tudo o que vê e vive no tu eterno, este está na presença dele. No Evangelho segundo o Espiritismo, no caso do seu capítulo 6, o Evangelho segundo o Espiritismo, Cristo Consolador, há a passagem do evangelista João, que lá é reeditada pela pré-claridade de Kardec, e que diz a passagem do evangelista João: se vós me amais, guardai meus ensinamentos. E eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito da verdade. O Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Isto está no capítulo 14, versículos 15 a 17 do evangelista João, e está no capítulo 6, é o tema do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu me trago isso a este momento exatamente porque estamos, diz Dr. Bezerra de Menezes, pela psicofonia de Divaldo Pereira Franco, no Congresso Brasileiro de Espiritismo em Brasília, diz Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, desde 2001 iniciou-se o processo de transição planetária. Será uma transformação estupenda e ninguém dará conta de reverter esse processo. Esse processo agora é necessário e continuará. Ora, se nós tivemos no século XIX o Espírito de verdade, que poderia ter ditado sozinho tudo, no entanto, democraticamente, ele fez uma equipe belíssima de mentores, e esses mentores trabalharam com Kardec denodadamente, e nós temos toda essa doutrina que se encontra no livro fundacional, que é o Livro dos Espíritos. Se nós temos a promessa do novo Consolador, e com o nome de Espírito da Verdade, e quem dirigiu a terceira revelação foi o próprio Espírito da Verdade, nós temos razões, sim, de esperanças, e esperanças muito luminosas. As pessoas, às vezes, ficam assustadas porque o que faz notícia não é nenhuma pessoa abnegada, que dedica a sua vida à sua família, ou que dedica a vida a uma comunidade religiosa. Isso não faz notícia. O que faz notícia é corrupção, é latrocínio, enfim, coisas muito chocantes é que fazem notícia. E nós, como costumamos toda noite, sentados na frente da televisão, masoquisticamente, e beber o nosso copo de angústia, lá nos telejornais, nós somos prisioneiros da mídia. Então, como prisioneiros da mídia, nós achamos que está tudo perdido, tem mais jeito, mas não tem mais o que fazer, está tudo perdido, esse mundo está absolutamente desvairado. Quando, na verdade, amigos e irmãos, há milhões de anônimos imprescindíveis que sustentam essas ilhotas inúteis da notícia. Há milhões de anônimos maravilhosos que sustentam esse nosso chamada civilização ocidental e também oriental, naturalmente. Então, com a codificação kardeciana, a interexistencialidade aumenta o mundo humano, ela expande o mundo humano. Uma bênção chamada mediunidade finalmente é explicitada e quase que tecnicamente esclarecida. A doutrina do Cristo é reapresentada
de modo renovado. Não mais com alegorias, parábolas, agora racionalmente apresentado o pensamento do Cristo. O cristianismo redivivo, nome que foi dado pelo próprio Allan Kardec, né? Cristianismo redivivo. Então nós temos emoções espiritualizantes, como a abertura e o não dogmatismo. É uma emoção que nos espiritualiza, nos faz crescer. Nós temos emoções que pacificam. Um dia eu perguntei a um senhor, que era um líder religioso, e eu adorei a resposta dele. Eu falei assim, o senhor falou da paciência, o seu tema foi a paciência. O que é a paciência? Ele falou assim, meu filho, é a ciência da paz. Não é etimologicamente, a origem etimológica não é essa, mas eu achei maravilhoso. A paciência é a ciência da paz. Não é? Então, emoções que pacificam como ciência da paz. Acolhimento ao outro, que é diferente de mim, pensa diferente, tem gostos diferentes, veste diferente, é de uma outra cultura, mas o acolhimento ao outro é tão fundamental para que cresçamos humana e espiritualmente. Né? A humildade, nunca a arrogância. Uma alegria. Eu uso a expressão bem mineira da região de Divinópolis. Essa alegria sarada de estar no mundo e de poder contar com amigos, de poder contar com filhos, de poder contar com esposa. Não é? Eu acho isso maravilhoso. Essa alegria sarada de estar no mundo, de estar na vida e com os nossos semelhantes. Nossas emoções, ainda que muito espiritualizadas, são também carnais. Em nós viventes, em nós encarnados, nossas emoções, por mais espiritualizadas que sejam, são também carnais. Daí a psicossomática. Nossas emoções são o mais fiel retrato da vida. As nossas emoções. Me perdoem, eu disse que mineiro que não conta a casa é mineiro que degenerou, né, Andrei? Então eu vou encerrar com uma historinha que eu achei uma doçura. Mas com essa historinha, não faço demagogia, eu encerro. Um filho de judeus, judeu de religião, norte-americano, ficou muito rico. Arquimilionário, um homem de grande sucesso empresarial, ficou arquimilionário, riquíssimo, este judeu norte-americano. E ele tinha uma admiração imensa, quase uma paixão por um autor, um rabino, que os livros desse rabino corriam pela comunidade judaica e pelas livrarias de Nova York, e ele achava esse autor uma maravilha, esse rabino maravilhoso. Aí um certo dia ele falou assim, eu estou com essa grana toda, eu vou descobrir onde é que está o rabino e vou lá fazer uma visita para ele. Descobriu, o rabino estava vivendo em Tel Aviv, em Israel, na capital, em Tel Aviv, e ele voou para Tel Aviv. Chegando no aeroporto, tomou um táxi e entregou o endereço do rabino para o taxista. E o taxista pôs-se a rodar como táxi e ele começou a ver bairros de periferia, umas casas pobrezinhas, umas coisas tão feinhas e tal. Ele falou para o taxista, o senhor tem certeza que o senhor está indo para o endereço correto? O taxista falou assim, eu não erro o endereço, meu senhor, eu estou indo para o endereço que está aqui na minha mão. Até que o táxi para diante de uma casinha modestíssima, humílima, e ele fica extasiado, porque quando ele abre o táxi e sai do táxi, quem vem à varanda recebê-lo? O rabino. O rabino vem recebê-lo. E aí ele não se aguenta e diz para o rabino, o senhor, um homem de um pensamento refinadíssimo, um homem apreciado mundo afora, o senhor mora nesse bairro, nessa casinha tão humilde? O rabino disse, o senhor saiu de muito longe e para vir aqui me ver só precisou de 2 malas pequenas.
Ele foi e disse, mas eu estou aqui de passagem. Ele falou, coincidência, eu também no mundo.